Estou gravando esse vídeo no sábado, dia 21 de março de 2020. Este é o primeiro final de semana no qual eu e muitos outros irmãos decidiram não congregar, não participar de cultos públicos. E é muito difícil uma decisão como essa, especialmente para alguém que pastoreia um rebanho do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil eu ter tido que tomar essa decisão em relação à congregação local que eu pastoreio. E em relação ao nosso ministério, eu orientei os pastores e evangelistas das demais congregações, porém não fui impositivo e deixei bem claro que eu não os iria condenar se eles decidissem continuar congregando, embora eu particularmente considere que isto é arriscado, a nível de que possamos estar contribuindo para a propagação desse vírus em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso país, no mundo todo. Vivemos um momento delicado, um momento inusitado. Nenhum de nós imaginou que passaríamos por isso. Ora, vejam, eu participo de um ministério que tem um projeto chamado Quero Congregar. Mais do que todos vocês que estão me ouvindo agora, eu amo congregar. E por isso, atendi esse chamado do Senhor para reunir os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, mais do que qualquer outra pessoa, eu amo congregar e quero congregar. E eu sei que você também quer congregar. Porém, a decisão não foi fácil. Porque, veja, se um pastor decide fazer com que os irmãos continuem congregando mediante tudo isso que está acontecendo, ele pode e certamente será chamado de alguém sem amor ao próximo. Porque ele não está pensando, por exemplo, nas pessoas mais idosas que podem contrair esse vírus e serem levadas a óbito por causa disso. E por outro lado, se o pastor decide não mais congregar por um tempo, cancelando assim os cultos, a escola bíblica dominical, ele pode também ser acusado de falta de fé. E lamentavelmente eu estou percebendo que essas duas acusações estão acontecendo. E queridos irmãos, nós não podemos estar divididos agora. Mais do que nunca precisamos estar unidos em Cristo. Então eu quero fazer um apelo aqui. Um apelo tanto para aqueles que, assim como eu, tomaram a difícil decisão de não congregar, quanto para aqueles que insistem em continuar congregando. E o apelo é o seguinte, que você que insiste em continuar congregando, não acuse aqueles que, como eu, decidiram não congregar, de falta de fé, porque não se trata disso. Eu já gravei um vídeo explicando que prudência não é falta de fé. Então eu quero fazer um apelo àqueles que querem continuar congregando, que por favor pensem no seguinte, eu já usei essa ilustração e eu vou repetir porque considero perfeita. Todos os dias nós oramos para que Deus nos guarde. Mas quem é que caminha por uma rua sem olhar onde pisa? Quem é que atravessa uma rua, especialmente uma avenida movimentada, sem olhar para os lados? São as mesmas pessoas que oraram pedindo que Deus as protegesse, que Deus as guardasse, mas quando saem às ruas, não andam sem olhar onde pisam, porque podem cair num bueiro, podem tropeçar em alguma coisa, e também não atravessam uma rua sem olhar bem para os dois lados. No entanto, são pessoas de fé, porque antes de sair de casa pediram a proteção de Deus, porém fizeram a sua parte. Então pense nisso. Pergunte a si mesmo, por que você olha para os dois lados antes de atravessar a rua? Ou pelo menos para o lado de onde vêm os carros? Você já não orou para Deus te proteger? Por que você não caminha de olhos fechados na rua? Ou seja, onde for? Não é para não tropeçar? Mas, no entanto, você orou para Deus te proteger. Você percebe que prudência nada tem a ver com falta de fé?
Então, em primeiro lugar, o meu recado vai para estes. E em segundo lugar, o meu recado vai para aqueles que decidiram, como eu decidi, por esse momento, até que passe esse surto, não congregar, que nós não venhamos julgar também e condenar aqueles que querem continuar congregando. Porque nós estamos muitas vezes dizendo que essas pessoas não têm amor, que elas não têm amor ao próximo. Eu estou percebendo esses dois tipos de pensamento. Aqueles que querem continuar congregando acusam os que não querem de falta de fé, e aqueles que neste momento, por um período, não vão mais continuar congregando, estão muitas vezes, o que não é o meu caso, mas estão alguns acusando aqueles que querem continuar congregando de falta de amor ao próximo. E nós temos que tomar cuidado com isso também. A palavra de Deus nos ensina que, se por um lado, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que a fé opera pelo amor, por outro lado, a palavra também diz em 1 Coríntios 13, versículo 5, que o amor não suspeita mal. Então, eu não posso julgar aquele que quer continuar congregando como se ele não tivesse amor ao próximo. Porque eu creio particularmente que essas pessoas, elas realmente acreditam que não há risco nenhum. E que se mantiverem apenas uma distância segura, está tudo bem. Porém, pode não ser assim. Pode ser mais sério do que parece, e de fato é o que muitos cientistas médicos estão dizendo. Então vamos arriscar? Essa é a questão. Então, que venhamos tomar cuidado com esse tipo de julgamento. Que aqueles que decidiram não congregar mais, não julguem aqueles que querem congregar, e se quiserem continuar congregando, são livres. Que procurem onde eles quiserem se reunir, e aqueles que querem continuar congregando, que também não julguem os que não estão congregando. Porque o mandamento do Senhor é não julgar, não condenar, perdoar. Agora eu me pergunto, se não é o próprio Deus que deseja que nós estejamos por um tempo em casa, que venhamos nos trancar no nosso quarto e meditar mais na palavra e orar mais. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E eu encontro também uma passagem que eu considero profética para os nossos dias. Está em Isaías, no capítulo 26, versículo 20, que nos diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Eu considero muito provável que estejamos vivendo isto aqui, este momento profético. Por quê? Porque, de fato, o mundo ultrapassou em muito o nível de pecado que Deus toleraria. A sua ira está sendo derramada, de certo que sim. A sua espada está percorrendo a terra com esta praga, com esta peste. E qual a nossa resposta a isso? Temos que entrar na nossa casa, no nosso quarto, fecharmos a porta e clamarmos ao Senhor, confessando os nossos pecados, os pecados da nossa nação, e clamando pela sua misericórdia. Coloquemos a nossa boca no pó. Talvez ainda haja esperança. E a Deus toda a glória.